Boa tarde, pessoal. Na aula de história de hoje, nós vamos ler o texto que está na página 181, tá? Juntinhos. Então, prepara o lápis chique, que a gente vai fazer essa leitura para que a gente possa depois fazer a nossa atividade. E depois da leitura, a tia vai explicar para vocês alguns pontos. Vocês lembram que a gente estava falando em história sobre as diferentes modalidades de escola, como era antigamente, no passado, e como são hoje em dia? E aí a diferença que tem, e aí vocês fizeram uma quantidade boa de exercícios, informando muitas coisas, muitas diferenças de culturas e de lugares, né? E isso é tudo muito importante, que vocês tenham feito a atividade anterior para a gente dar continuidade na de hoje, tá bom? Então vamos lá, página 181 do livro, da apostila de história. Lápis chique na mão e vamos nós. As pessoas vivem em muitos lugares diferentes no mundo. Nesses locais, as moradias podem ter características diversas, assim como as paisagens, a natureza e a língua que se fala, entre muitas outras coisas. Você já percebeu que muita coisa muda ao longo do tempo? As construções, os transportes e até mesmo o nosso jeito de ser. Para perceber as mudanças ao longo da história, temos de investigar, assim como os historiadores fazem. Pois é, vamos fazer uma investigação. E você sabe qual é a melhor maneira de fazer isso? Perguntando a alguém ou consultando documentos, livros, fotografias e pinturas, entre outros objetos que contam como as pessoas viveram. E aí, você será o repórter da história. Para isso, deverá entrevistar seus avós, pais, tios ou algum conhecido para saber quais mudanças podem ter ocorrido em alguns costumes e lugares. Então, lembra que a gente foi falando que quando começou tudo lá atrás, falava que só os meninos estudavam. Pensa nisso, imagina nós meninas, né, sem estudarmos. E depois falaram que estudavam na casa do professor, não tinha nem um local apropriado. Então, nada disso foi bacana, mudou tudo, graças a Deus. E aí a gente vai conversar com pessoas que viveram um pouco antes da gente para poder entender de antes e de agora um pouquinho. Isso tudo tá na página 182. Olha, tem um quadrinho aqui, o meu já tá respondido. E aí vem dizendo, preencha o formulário a seguir com as suas respostas e as do seu entrevistado. Primeira coisa que Tia Alexin quer, seu nome, vai colocar aqui. Nome do entrevistado, vai colocar aqui em cima. E aí a gente vai responder perguntas como: o espaço da minha escola é assim. Como que é o Cobb Kids? Aí é da opinião de cada um, Tia Alex não pode influenciar. Mas, é uma escola grande, tem muitas salas, né? Não tem muitos alunos, e aí, né? E aí a pessoa que você for entrevistar, como era o espaço da sua escola? Você que tem que ler isso pra pessoa, todo chique. Como era o espaço da sua escola? Assim que você vai perguntar. E aí depois, utilizo como meio de transporte. Você vai colocar como você vai para a escola hoje, mas aí você vai chegar para o seu entrevistado depois e vai perguntar assim: que meio de transporte você utilizava para ir à escola? Pensa que você é o repórter, hein? E depois, você vai responder: meus brinquedos e brincadeiras são, eu brinco disso, disso, disso. Eu tenho esse brinquedo. Mas vai virar para o entrevistado: quais eram seus brinquedos e brincadeiras? E aí vem, os meios de comunicação que eu utilizo são, eu tenho um tablet, ou eu tenho um computador, ou eu tenho um celular, coloca tudo aqui. E aí, quais eram os meios de comunicação na sua infância? E aí eles vão colocar, vão te responder, você vai registrar para Tia Alexin. Eu acho que a gente vai estranhar um pouco, viu? Porque em poucos anos mudaram muitas coisas. A gente está estudando lá na nossa matéria de geografia, vocês lembram? Como os lugares mudam? Pois é, imagina esse tanto de situação aqui. Os meios de comunicação já evoluíram muito da época que a minha mãe era criança, e eu acredito que a época que a mãe de vocês também era criança já mudou muita coisa. E aqui agora, olha, depois disso tudo, você vai poder analisar em como que a história evoluiu. E ao realizar a entrevista, você poderá perceber como a escola, as brincadeiras e as atividades mudaram. E é verdade. Olha, eu espero que vocês tenham o
Opa, caiu, gente! Falha técnica no final. Eu espero que vocês tenham muita paciência para entrevistar, tá bom? Tem que ser com jeitinho. E que vocês façam isso assim, com o coração aberto pra gente conhecer um pouquinho. Porque tem coisa mais gostosa que a gente valorizar o avô, a avó, o papai ou a mamãe. É bom, né, saber como é que era no tempo deles e a gente ver como a gente vive bem hoje em dia. Eu sempre falo isso pra vocês. O papai e a mamãe precisam trabalhar muito pra dar as coisas pra gente e a gente tem que ser grato. E aí pode desperdiçar, fazer bagunça, estragar as coisas. Não pode, não é? E aí vocês vão ver como era diferente lá no tempo deles. Aproveitem esse momento juntos, boa entrevista, ó. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus e não reparem a falha técnica. Beijo.